Olá, bom dia pessoal, graças a Deus. Mais um dia para continuarmos, pessoal. Temos que continuar, né? Porque não dá para viver agora sem a gente trabalhar, sem expandir a nossa consciência, pessoal. Porque é muitas coisas que tem aqui, a nossa consciência precisa saber de tudo para lidar com essa realidade e com a realidade espiritual, né? Isso a gente tem que o quê? Expandir a nossa consciência para ter essa sabedoria, né? Você viu que ontem eu falei sobre a intuição, né? Intuição espiritual, o meu tema ontem, né? Muito bom. E eu vi que, nossa, pessoal, a visualização em menos de 3 horas ontem, eu vi que, nossa, eu acho que as pessoas estavam, como é que se diz, interessadas nesse tema, né? Deve ser pessoas também que viu lá o tema intuição, né? E queria, né? Clicou para assistir, né? Espero que ela assistiu todo o vídeo, né? Para entender o que eu estava querendo passar com essa intuição, né, pessoal? É isso, pessoal. A gente tem que trabalhar isso, não tem para onde correr. É porque eu estava vendo ontem uma live, né? Que o cidadão fez uma pergunta. Existe pós e contra, existe a favor e contra aqueles que já despertaram. Aí perguntou, você gostaria de ficar sem despertar ou você queria despertar? Entende? E muitas pessoas falando que é dificultoso para o despertar quando ele não estava desperto, ele não sabia de nada, sabe? Mas às vezes era manipulado pela Matrix e não sabia, mas ele não tinha problema dessas coisas, né? Mas quando ele desperta, ele começa a ver coisas, né? Tanto interno como externamente, pessoal. Eu já tenho aqui feedback, né? De irmão, de irmã que estão percebendo isso. Está percebendo externamente e também internamente. Por quê? É o trabalho do despertar. O despertar é isso, pessoal. Vai incomodar a gente e a gente ainda vai se sentir incomodado com as coisas que estão vendo aqui. A gente vai perceber que pregadores que a gente ouvia está fora da espiritualidade. A gente vai perceber que tem gente falando, mas está fora da espiritualidade. A gente vai perceber o erro. Por quê? A gente já olhou isso dentro da gente. Entende? A expansão da consciência faz isso, pessoal. Então, é preciso avisar isso, né, pessoal? Porque a gente está caminhando para um, como é que se diz? Uma autossuficiência. É por isso que eu falei. Quando a gente expandir a consciência tal, a gente vai ser tão autossuficiente que igrejas, grupo religioso, você não vai. Isso não vai ter mais aperitivo para sua consciência. Entende? Então, estamos caminhando para isso. E futuramente não vai existir grupos como a gente conhecemos, grupo religioso. Vai existir pessoas que vão se reunir, mas com outra finalidade. Entende? Não com essa finalidade que foi colocada pelos grupos religiosos. Entende, pessoal? A gente tem que entender isso. E é isso que a gente está caminhando. E, pessoal, depois que você despertou, não tem como voltar atrás. Não tem. Dizer, não, não quero, eu quero me esquecer do despertar, não, não quero. Não existe isso. Despertou, meu irmão, né?
Tem até no filme do Matrix, né? O cidadão ele não coloca uma pílula vermelha e uma pílula azul pro cara. Você escolhe a qual, entende? Aquilo ali é uma escolha da sua consciência. É o que Deus também falou. Eu até mostrei ontem no versículo. Deus falou: eis que ponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Então, é essa pílula. É essa pílula que você tem que escolher, a sua consciência tem que escolher. Entende? Então, é aquilo ali. É por isso que o filme Matrix, né? Ele coloca essa representação, coloca as duas pílulas. Não tem lá no filme, aí o cara manda ele tomar. Escolha aí. Você escolhe a azul ou a vermelha, né? Se você escolheu, tomou, não tem como votar, pessoal. O efeito, você não tem como dizer assim, não, não, eu quero tirar o efeito. Não existe isso. Entende? É por isso que quem vê aqui meus vídeos, pessoal, uma vez, ela pode resmungar, sabe? Xingar tal, mas aquilo penetrou. Ela não tem como, ela vai ter que votar de novo. Por quê, pessoal? Quando você desperta, você tem que agir trabalhando as energias. Não tem como, você tem que trabalhar a sua espiritualidade. Esse é seu caminho agora, entende? Porque senão, como é que se diz? Você acaba esse despertar sendo contra você. Você tem que colocar esse despertar a favor de você, entendeu? Enquanto você está vivendo aqui nessa realidade. Entende? Por que que acontece isso de a gente perceber essas coisas? Entende? Esse é meu tema que eu vou falar hoje. E foi um tema por causa disso, porque eu ouvi a intuição. Eu vi o vídeo do cidadão falando nessa live. Aí, quando ele falou, veio aquela intuição. Logo, eu digo, nossa, é ruim a gente despertar, pessoal. Se você não trabalhar como é a espiritualidade, não trabalhar a sua, vai se tornar ruim, é uma dificuldade o seu despertar. Entende? Então, você tem que, é por isso que eu falo com as irmãs, não, tem que continuar, irmã. Meditação, continuar aqui estudando, sabe? Eu já faço esses estudos aqui mesmo para a gente pensar junto sobre esses temas, sobre essas. Isso vai fazendo expandir na consciência, mas também vai trazendo um senso de responsabilidade muito grande da nossa consciência. A gente não é mais aquela pessoa que estava sendo enganada pela matrix religiosa. A gente não é mais, entende? Temos responsabilidade. Então a gente já é autossuficiente. Não existe ninguém mais um guru dizendo: ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ah, você tá. Não, não existe mais isso. Entende? E a gente está caminhando para essa autossuficiência. Entende? Que é o quê? É esse caminhar de autoconsciência. É o meu tema que eu vou falar hoje. O que é autoconsciência? Entende, pessoal? Não tem como, pessoal. A gente. Isso já aconteceu com algumas pessoas e acontece. É por isso que as pessoas não querem tomar essa autoconsciência, porque ela quer fazer o desejo do ego e essa autoconsciência vai contra esse desejo do ego. Entende, pessoal? Então, o que é essa autoconsciência? Então, eu pergunto, o que é essa autoconsciência? E qual a sua importância
qual a sua importância para a nossa consciência? Qual a importância dessa autoconsciência para a nossa consciência? Nossa, parece redundante, né, pessoal? Mas é um trabalho de como a gente vai entrando nesse processo de conhecimento, de conhecer a gente. É um processo que acontece isso, né? Tanto que a gente vê os nossos erros, nossas bagaceiras, quando a gente vê das outras pessoas, né? De quem está errando. Entende? É um trabalho mesmo espiritual essa autoconsciência faz. Entende? Esse é um tema aqui da psicologia, pessoal. Psicologia trata esse tema aqui, esse conceito, né? É um conceito trazido pela psicologia, mas que tem a ver com a nossa espiritualidade. Tem a ver com a nossa essência, pessoal. Tem a ver com a nossa estrutura. Entende? Por isso que é importante a gente saber sobre isso. Então, foi um tema que eu fui agora intuído pela espiritualidade para falar, porque eu fiquei com aquilo na cabeça que o cidadão fez a pergunta lá. O despertar está sendo benefício para você ou está sendo um malefício para você, pessoal? É uma pergunta que me deixou intrigado. Então, ela só vai se tornar malefício se você não entrar verdadeiramente ali, ser sincero, sabe? Você não desprender das coisas que você tem que trabalhar as energias espirituais. Aí pode ser um malefício mesmo. Você está ouvindo sobre esses conceitos de abertura de consciência. Entende, pessoal? Então, vamos lá para o nosso estudo, porque a gente vai ter que saber disso para que a gente tome consciência disso. Você mudou o lençol? Vamos saber o que é que esse conceito quer dizer, autoconsciência, né? Aí a pergunta é, o que é autoconsciência? E qual a sua importância para a nossa consciência, né? Aí ele fala, autoconsciência é uma percepção do eu. Do quê? O eu é o quê? A nossa consciência, a nossa essência. Então, é a própria percepção da consciência, né? É como um ser que torna a identidade única, que são os nossos pensamentos, experiências e habilidade. Então, ele está falando que essa autoconsciência é o quê? É um processo que acontece na hora que a gente desperta, né? Que é uma percepção do eu. Então, a gente percebe que a gente não é mais esse corpo. Entende? É o que eu venho falando aqui. Você não é o corpo. O corpo só é um veículo. Entende? Então, você já começa a perceber o quê? Que essa consciência tem o quê? Percebe a sua própria essência. Entende? Então, é uma autopercepção da própria consciência de como ele está se manifestando aqui nessa realidade. Entende? Ele fala como um ser que torna a identidade única. Então, essa autoconsciência está fazendo para que você se torne um ser único. Entende? Você não ande mais separado do ego, entende? Você se torne um ser único. Aquilo que a sua consciência está emanando, elas têm que emanar aqui. Porque as pessoas, quando não tem essa autoconsciência, ela finge, pessoal, ela finge ser uma pessoa, ela faz isso, ela cria máscara. Então, é por isso que quando uma pessoa está nesse processo de
despertar de autoconsciência, as máscaras dela vai caindo, que é o quê? As máscaras do ego que ela criou aqui nessa sociedade. E isso incomoda, pessoal. Isso incomoda as pessoas, né? Porque ela queria manter aquela pose, criou aquela máscara, entende? E isso vai incomodando. Mas por que que vai fazendo? Porque para que você se torne como um ser, você se torne como um ser que torna uma identidade única. Você tem que ser uma identidade da sua essência, entende? É por isso que acontece essa autoconsciência, essa percepção do eu, que é o quê? É a sua essência. Você vai ter que transmitir a sua essência verdadeira. Você vai ter que ser único, autêntico, entende? É o que acontece aqui às vezes. Por isso que as pessoas percebem no meu vídeo, nossa, ele é muito autêntico, é muito sincero. Elas sentem. Por quê? É o que está sendo transmitido da minha essência, do meu eu, da minha consciência. Entende? Eu não estou fingindo aqui, vou fazer um personagem. Entende? É por isso que você sente isso. E é isso que eu quero passar, entende? Porque eu não posso fazer isso, porque se eu fazer isso, eu fico depois me sentindo mal. Aí tem pessoas que às vezes se sentem até, nossa, porque tal. Porque ela criou uma coisa que ela não era para criar. Você tem que passar a sua essência pura, entende? Então, esse processo acontece dentro da gente, né, na nossa consciência. Que ele faz, que são nosso pensamento, nossas emoções, nossa experiência e habilidade. Então, essa autoconsciência vai fazer uma análise de tudo que você está falando, de tudo que você está fazendo, de tudo que você está sentindo. Ela vai ter conhecimento das suas habilidades, habilidade da consciência, entende? Então, ela vai ter esse por isso que diz autoconhecimento, autoconsciência, porque você está fazendo uma autoanálise, né? Aí ele fala, esse processo se dá quando focamos nossa atenção em nós mesmos. Então, o despertar, pessoal, é isso. É você focar a sua consciência, despertou para perceber algo em você interno e perceber externamente também, pessoal. Entende? Você vai perceber essas coisas. Isso que é o despertar. Isso é o despertar. E às vezes isso vai incomodar porque você antes estava indo pela máscara, sabe? Não é mal não, pessoal. Você tem que entender isso. Não, você tem que deixar essas coisas e continuar agora o processo da sua essência verdadeira. Então, ele fala que esse processo se dá quando a gente focamos nossa atenção em nós mesmos. E podemos avaliar e comparar nosso comportamento atual com o nosso padrão e valores internos. Então, esse processo do autoconhecimento vai fazer essa avaliação, pessoal. Se você e seu comportamento, né, atual está de acordo com os padrões e valores internos. Interno de quê? Da consciência. Então, quando uma pessoa desperta, acontece isso. É por isso que ela vai se ajeitando, pessoal. Por isso que ela vai se moldando, entende? E isso ninguém precisa, nenhum pregador, nenhum pastor, entende? A minha intenção aqui é você fazer essa conexão. Quando você faz essa conexão, você vai ter esse autoconhecimento. Mas, pessoal, faça com que esse autoconhecimento trabalhe ao seu favor e não contra você. Entende? Então, isso vai ser a partir do conhecimento que você vai adquirindo. Você não pode parar. Ah, eu não quero isso não. Você desperta aí. Não, não, não. Não existe isso mais. Você despertou, já é para avançar, pessoal.
Não tem como. Entende? Ele aí fala, é, e pode nos avaliar. Então, essa autoconsciência pode nos avaliar e compararmos nosso comportamento atual com um padrão de valores internos. Ele está comparando para ver se você está verdadeiramente na verdade, pessoal. Entende? Porque se você está falando uma coisa e depois está fazendo, tendo outro tipo de comportamento, você não está de acordo. Isso pode ser usado a acusar sua consciência. Entende? Então você vai ter que se afinando, né? Essa autopercepção vai trabalhar aí vai mexer, vai incomodar, não vai ser fácil, né? Para que você se torne se torne uma identidade única, entende? Aí ele fala: assim nós nos tornamos autoconscientes quando avaliamos os objetivos de nós mesmos. Então, o despertar vai passar por essa autoconsciência, né? É quando nos tornamos autoconscientes, quando a gente está consciente do que é a nossa essência, entende? Se a gente está colocando essa nossa essência aqui verdadeiramente ou estamos fingindo, entende? Então ele vai fazer essa avaliação, né? Como avaliamos o objetivo de nós mesmos. Então vai avaliar o objetivo, que se você está colocando o objetivo que está na sua consciência. Porque a gente tem que colocar o plano, pessoal, que está na nossa consciência. Você viu que eu falei no outro vídeo que Deus colocou um plano na nossa essência, pessoal? A gente tem que cumprir isso. Entende? Só que a gente esqueceu. É por isso que eu despertar para a gente lembrar de quem a gente some e colocar essa, essa prática, essa essência aqui nessa realidade. É isso que Deus quer. Entende? Aí ele fala: esse processo interno é conhecido como inteligência emocional. Então, é conhecido também como inteligência emocional. Por quê? É uma inteligência da consciência que vai trabalhar essas emoções, esses pensamentos dentro da gente. Por isso que é conhecido também como inteligência emocional. Ele fala que é como conhecer o estado interno. Conhecer o estado interno, preferências, recursos, intenções. Então, essa inteligência emocional vai fazer com que você conheça o seu estado interno, que é as preferências que você gosta, que vem do ego, né? Os recursos e as intenções desse. Você vai reconhecer isso, né? E ele fala, e essa definição coloca-se mais ênfase na capacidade de monitorar nosso mundo interior, nosso pensamento, emoção, à medida que surge. À medida que vai surgindo, a gente vai nos avaliando, nos monitorando esse pensamento. Entende, pessoal? Então, ele está falando que o quê? A gente vai vai ter uma preferência, a gente vai conhecer a nossa preferência, nossos recursos, o que é que a gente tem de habilidade e as nossas intenções também, né? Ele diz que essa ênfase na capacidade monitora nosso mundo interior, que é o nosso pensamento e emoção à medida que vai surgindo. Então, essa autoconsciência vai fazer isso, pessoal. Porque ela é uma inteligência emocional. É o que os psicólogos falam, inteligência. Você precisa ter inteligência emocional. É isso, pessoal. É você trabalhar essa espiritualidade, essas energias, essas emoções, você conhecer e saber. Mas você vai usar agora a seu favor, não contra você. Entende? Aí ele fala,
Por isso é importante reconhecer que a autoconsciência não é apenas sobre percebermos sobre nós. Não é só uma percepção, não. Ele fala, mas também sobre como percebermos e monitorar o nosso mundo interior. Então, também ele vai perceber e aí vai fazer com que você se adeque com a sua essência. Você não permita que a máscara, as coisas, tome agora aquela sua essência. Entende? É isso que ele vai fazer, pessoal. Entende? Aí ele dá um exemplo. Um exemplo disso é que você já julgou a si próprio sobre o pensamento ou experiência que possui. Então, todo mundo eu acho que já fez isso. É o auto-julgamento, pessoal. Por que é o auto-julgamento? Porque você deve ter feito alguma coisa que aí trouxe essa percepção para sua consciência. Ainda mais se você for desperto, pessoal. Né? Porque enquanto a pessoa não está desperta, ela está fazendo aí. Mas depois que você for desperto, você não pode mais fazer isso. É por isso que a Bíblia aconselha lá. Então, o conselho que a Bíblia está falando para a gente não fazer, não faça isso, não faça aquilo, é para quem? É para a nossa consciência. É para que a nossa consciência não seja contra a gente. Ela seja a favor. Entende, pessoal? É por isso, porque todo mundo já teve esse julgamento de si próprio. Então, se ela vai julgar a si própria, ela vai julgar outra pessoa. Então, e quando ela não julga mais, isso não está mais, ela não julga, ela não vai julgar as outras pessoas. Ela vai entender as outras pessoas. Entende? Aí ele fala, por isso é importante trabalhar, né, e cultivar os bons pensamentos e seguir em direção a uma reflexão sem julgamento de si mesmo. Entende, pessoal? É por isso que a gente tem que trabalhar isso. Sabe? Isso acontece quando a gente adquire desperta, a gente começa a reparar que a gente cometeu um bocado de besteira, né, pessoal? Né? A gente ainda comete, mas não tão mais afinco como a gente cometa, porque a gente não estava desperto, pessoal. A gente estava aí dormindo ainda a nossa consciência. Entende? Mas quando a gente desperta, acontece isso de a gente vir aquele pensamento do que a gente fez, entende? A gente tem que o quê? Tem que seguir, como é que se diz? Trabalhar para que cultivar os bons pensamentos. A gente tem que vir com bom pensamento e seguir a direção em um reflexo sem julgamento de si mesmo, para que você não julgue a si mesmo, né? Aí ele fala, por isso, se a qualidade sem julgamento e componente essencial da autoconsciência. Então, ele fala que isso é uma qualidade sem julgamento, é um componente essencial da autoconsciência, que a consciência vai trabalhar a seu favor. Se você vai prejudicar você. Foi por isso que eu entendi a pergunta do cidadão, ele falando, por que a gente desperta às vezes? É difícil, né? Era melhor não saber, era melhor não despertar, né? Estar sendo enganado aí pela Matrix, né, pessoal? Mas a gente não ia fazer o trabalho da nossa essência, entende? Porque isso aqui é um trabalho da essência, essa autoconsciência, entende? Aí ele fala, assim ao percebermos o que está acontecendo dentro de nós, podemos reconhecê-lo e aceitá-lo como uma parte concretizada do ser humano, em vez de nós nos preocuparmos com isso. Entende? Então, em vez de a gente ficar nos acusando, ele fala, a sua consciência vai perceber isso? Vai perceber dentro de você. Você reconhece? Não, é uma parte de mim. E aceita essa parte, que é uma parte concretizada do ser humano. É uma parte do ser humano, essa parte
do ego da gente. Isso faz parte. Enquanto a gente tem aqui, a gente vai ter que saber lidar com isso. Em vez de nos preocuparmos com isso, em vez de a gente estar aquela acusando a nossa preocupada, né? Aí ele fala: por isso, se você já disse para si mesmo, deveria ter feito isso. Assim, se você estiver julgando algo que você disse ou fez, considere essa pergunta. Considere essa pergunta. Como que? O que experimentei também é uma chance de aprender e crescer. Então, considere essa pergunta. Foi isso que eu falei até para o irmão, né? Eu digo, irmão, você encara essa situação como uma experiência da sua consciência. Porque isso também vai fazer você crescer. Eu passei também por experiência aí, até em grupo religioso, né? Não muito boa, mas aquilo também serviu para mim, né? Para que hoje eu pudesse estar aqui desperto, pessoal, gravando esses vídeos para você. Então, ele diz, quando acontecer, eu não deveria fazer isso, eu não deveria, surgir esses pensamentos, né? Você, às vezes, considere fazendo essa pergunta. O que experimentei também é uma chance de aprender e crescer. Você vai dizer para a sua educação, não, isso é uma experiência que eu passei. Na hora que vinha aquele... É uma experiência importante para mim, foi importante para eu crescer. Entende? Porque isso vai fazer com que enfraqueça aquela ação. Aquela energia não vai ter poder nessa realidade em você. Ele fala, outras pessoas provavelmente cometeram um erro semelhante e aprenderam com ele. Então, você tem que falar isso para você. As outras pessoas também passaram por isso também. E elas aprenderam com isso. Elas deram a volta por cima. Então, pessoal, por exemplo, eu dei a volta por cima sobre essas coisas que aconteceram comigo. Isso acontece, é uma motivação para vocês também que às vezes está passando por essa situação, sabe, pessoal? De o pensamento estar acusando, às vezes porque você despertou a sua consciência, está percebendo algo que você tinha feito. Mas você tem que dizer, olha, o que experimentei também é uma chance de eu aprender e crescer. Foi o que o apóstolo Paulo falou, pessoal. Ele disse, o que eu fiz, prossigo para o alvo, para a vocação da soberana vocação. Então ele fita os olhos dele e segue para o alvo. Foi o que o apóstolo Paulo falou também, porque ele deve ter passado por esse sentimento, né? Essa autoconsciência deve ter acusado, principalmente ele que cometeu coisas, né? Gravíssima de até perseguir os santos, perseguir o povo de Deus, né? Mas ele percebeu, ele sentiu isso, né? Aí o que é que fala mais aqui? Ele fala, por isso o autoconhecimento, a autoconsciência, né? A autoconsciência vai além da acumulação de conhecimento sobre nós mesmos. Então, vai além do que isso. Trata-se também de prestar atenção em nosso estado interior, com a mente de um iniciante e com o coração aberto. Então, você tem que... essa autoconsciência vai além do que os acúmulos de conhecimento que a gente tem. Não é através desse conhecimento que a gente vai ser resolvido isso. Mas o quê? É um estado da interior da gente com a mente de um iniciante, né? E um coração aberto. Então, você tem que ir galgando o conhecimento para que você saia desse início. Porque quando você sai desse início de despertar, isso vai ficar melhor para você.
Mas quando a pessoa está nesse início, está nesse embate ainda, entende? Então ele tem que ter o coração aberto, você tem que entender essas coisas, que quando você avançar, crescer mais, você vai perceber isso como, nossa, uma experiência saudável para a sua consciência, entende? Porque tudo aqui, pessoal, que estamos vivendo é uma experiência para a nossa consciência. Aí ele fala, assim a consciência é uma pedra angular da inteligência emocional. Então, é uma pedra angular né, emocional, né, da inteligência emocional. E é a capacidade de monitorar nossas emoções e pensamentos de momentos em momentos e essência para nos entendermos melhor e estar em paz com o que somos e gerenciar a emoção e comportamento. Então, ela é a pedra angular da inteligência emocional. Tá vendo? Ela faz parte. É uma capacidade que a gente vai monitorar a gente. Então, quando a pessoa desperta, pessoal, essa autoconsciência começa a trabalhar dentro dela, ela não vai precisar de ninguém observando. Ah, você está fazendo errado. Ah, você está. Ninguém monitorando ela. Porque a própria consciência dela tem essa inteligência emocional de monitorar, né? Os nossos pensamentos, a emoção, né? Para que o quê? Para que você entre de acordo com a essência, para nos entender melhor. Aí, quando você entra de acordo com a essência, se você está em paz com o que somos e gerenciamos nossa emoção e comportamento. Então, é o trabalho da espiritualidade, pessoal. A gente não tem como deixar isso. Ah, eu vou despertar e não vou mais meditar, orar, não vou mais, sabe? Não pode fazer isso porque você está atrasando isso. E quando vai vir essa inteligência emocional, é isso, você usar esse, essa autoconsciência ao seu favor, não contra você. Porque pode se tornar uma coisa contra a sua consciência, ficar acusando você. Entende, pessoal? Por isso que temos que trabalhar a nossa espiritualidade, é trabalhar as energias e a nossa consciência estar em paz, mais tranquilo, sabe? Você entender as coisas, entende? É preciso fazer isso. Aí ele fala, por isso as pessoas autoconscientes tendem a agir conscientemente, em vez de reagir passivamente, né? Em vez de reagir passivamente, ela age conscientemente. Tem uma boa saúde psicológica, então é uma pessoa que tem uma boa saúde psicológica, se ela trabalha essas energias, ele trabalha a espiritualidade, ela tem uma visão positiva da vida, então é uma pessoa, se ela trabalha isso, ela coloca esse autoconhecimento, autoconsciência a favor dela, ela vai ter uma boa saúde psicológica, ter uma visão positiva da vida, ela também tem uma experiência mais profunda na vida e são mais propensa a ser mais compassiva. Então, ela é uma pessoa mais compassiva, ela tem uma experiência mais profunda. Então, essa experiência está na essência dela, que ela conhece. Então, ela tem isso, entende, pessoal? Se você trabalha a sua espiritualidade, coloca esse autoconhecimento ao seu favor, pessoal. Entende? É por isso que e a Bíblia está recheada desses autoconhecimentos, o que a gente tem que fazer, o que a gente não deve fazer. Entende? É por isso que as pessoas não entendem por que a Bíblia. Ah, a Bíblia é muito. A gente não pode fazer nada, é que não sei o quê, é isso, tal.
Tem pessoas que acham ruim isso, pessoal, mas ela não entende. Agora ela vai entender, porque ali os conselhos são para sua consciência, para que você não se sinta mal. Sua consciência não acuse você, entende? Que isso vai lhe trazer um tormento, como é que se diz? Interior, pessoal. E até tem pessoas que entram nesse loop, nesse tormento, e até ela pensa que vai ser resolvendo, tirando a vida dela, matando o corpo dela. Ela vai para o mundo astral, vai para o mundo espiritual e vai ficar naquele loop, naquele pensamento, pessoal. Não vai sair assim. Só vai sair quando você equilibrar essas energias, você começar a entender o trabalho da essência da sua espiritualidade, do seu eu interior. Entendeu, pessoal? Você só vai entender isso. Não adianta se você, eu vou acabar com isso, aí pega para você vai sair do corpo. Você só vai, mas a sua consciência vai continuar no mesmo loop. Ela vai continuar na mesma acusação, acusando a sua consciência. Aí é por isso que tem muitas pessoas lá no umbral, né, nas regiões inferiores, sofrendo. Mas o sofrimento é o quê? É causado da acusação da própria consciência dela. Entende? Ela tá lá naquele loop, ó, tá lá, iludida, ainda tá pensando que tá na matéria ainda, não pensa, já perdeu até o corpo material, né? Esse corpo denso. Aí tá lá, nesse loop lá, e não sabe até que morreu. Entende, pessoal? Então, para resolver, só assim, pessoal, só usando essa autoconsciência a nosso favor. Então, por isso que a Bíblia tem ensinamentos para que a gente possa colocar em prática, e isso vai trazer uma boa consciência para a gente, né? Ela não vai acusar a gente, essa consciência. Entende, pessoal? Aí ele fala que assim existe 4 tipos de autoconsciência. Ele diz que existe 4 tipos de autoconsciência, né? Isso é uma mensuração da psicologia, né? Ele fala a autoconsciência emocional. Então, você tem que ter o equilíbrio emocional, pessoal. Então, essa autoconsciência vai fazer com que você equilibre emocionalmente, né? O outro, autoconsciência social. Então, você precisa ter uma autoconsciência de como você tem que agir aqui na sociedade. Entende? Você vai colocar a sua essência, mas que não fira ninguém, que não, sabe? Você vai ser você mesmo nessa realidade socialmente. Então, isso é uma autoconsciência social. Você vai saber o seu papel, mas vai colocar a sua essência. Você não vai fingir colocar máscara igual as pessoas. Entende? Aí ele fala a autoconsciência cognitiva. Então você vai ter uma autoconsciência cognitiva, né? Que você vai perceber os seus talentos, onde você vai usar, você vai perceber isso. Então, essa autoconsciência vai lhe dar isso, pessoal. Vai lhe dar essa, para você perceber como você tem que se colocar, essa autoconsciência. Aí ele fala a 4ª, autoconsciência corporal. Então você vai ter uma consciência de como você vai trabalhar a energia do seu corpo, o que você vai se alimentar, o que você vai colocar no corpo. Você vai ter uma autoconsciência de que se eu colocar bebida para dentro, o que é que vai acontecer no meu corpo? Entende? Isso é uma autoconsciência. Se eu fumar um cigarro, o que é que vai acontecer com o meu pulmão? Se eu usar algum tipo de droga, o que é que vai acontecer?
Entende? Então você vai ter essa autoconsciência de cuidar também do seu corpo, né? E cuidando das suas energias. Entende? Então, são esses 4 tipos de autoconsciência, né? Aí ele fala, por isso é importante saber que somos, é, por isso é importante saber que somos nós, né? Por isso é importante saber ter esse autoconsciência de que somos nós, para que a nossa visão possa nos induzir a procurar ou interpretar a informação de uma maneira conforme nossa pré-concepção de algo. Então, essa concepção, vai, essa autoconsciência vai dar uma visão mais ampla para a gente induzir, procurar interpretar informações, tanto a informação interna como externa, de uma maneira que confirme nossa pré-concepção de algo. Entende? A gente não vai logo tirando assim uma pré-concepção de algo que você viu, de algo que você fez. Entende? Porque você vai ter essa resiliência. A sua autoconsciência vai fazer essa auto-resiliência. Entende, pessoal? Ele fala, além disso, a falta de se voltar à busca por feedback também pode funcionar contra nós se quisermos ter uma visão mais holística de nós mesmos através dos olhos dos outros, né? Então, ele está dizendo que o quê? Você não pode ser uma pessoa só centrada só em você não olhar. Você tem que reparar os feedbacks, entende? Mas vai ser qualquer feedback que você vai olhar, pessoal? Não, você vai olhar o feedback, porque tem pessoas que vai ser contra você, vai falar coisa contra você para que a sua consciência derrube você. Entende? Ele disse, mas a falta desse feedback na vida da pessoa, você tem que olhar o que é que a pessoa está olhando, o que é que ele acha de você, né? Se quisermos ter uma visão holística de nós mesmos. Porque é através do olhar do outro que a gente vai perceber coisa que a gente não vê em nós mesmos. Entende, pessoal? Porque a gente não consegue olhar para nós mesmos. A gente tem uma dificuldade de olhar para os nossos erros, para nossas coisas, entende? Mas as outras pessoas olham. É igual também ela. Ela não olha para o erro dela, mas ela olha para o erro do outro. Não fica assim olhando. A gente tem esse hábito, pessoal. O humano, ele tem esse hábito de ele não olhar para si mesmo, mas olhar para outra pessoa. Mas quando ele olha para outra pessoa, algum comportamento, que aquele comportamento toca nela, então é algo que tem dentro de você, né? É o que eu falei aqui no vídeo, o vídeo do espelho, né? É o espelho da outra pessoa. Então a gente se espelha em algo que a gente vê nas outras pessoas. Entende? Então, é aquilo que às vezes toca em você que você viu no comportamento de uma pessoa, é algo que você precisa trabalhar em você. Aquilo ali é um feedback importante para você. Entende? E isso, quando a gente está desperto, a nossa autoconsciência, a gente fixa nisso, pessoal. A gente tem a gente percebe isso. Não é porque que a gente não tá querendo. Você está tão distraído, mas você percebe. É algo que focou, você chamou atenção. Entende? Por que a consciência está chamando? Para você perceber, ó, é isso aí, ó, que está em você, esse comportamento. Entende? Então, aquilo começa a mexer com a gente. Então, é por isso que o autoconhecimento, ele traz isso, a autoconsciência traz isso.
entende? Mas a gente tem que usar a pedra angular, que é a inteligência emocional, usar a nosso favor, entende? A gente olhar o, o que está na outra pessoa que às vezes nos toca e repara, não, isso aí está falando comigo. É coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Porque a outra pessoa não está nem aí, pessoal. Às vezes não está nem desperto. Está tendo um comportamento lá que isso incomoda em você. Por que está incomodando você? Entende? Você tem que fazer essa reflexão. Então, esse feedback é importante, né? Aí ele fala, assim, existe 5 maneiras de cultivar o autoconsciência, né? Ele fala, como? Primeiro, crie algum espaço para si mesmo. Então, você criar um espaço para que você possa olhar o que você está pensando, a sua intenção, fazer uma análise do seu dia a dia, o que é que você passou no dia, o que é que você viu, o que é que tocou em alguma pessoa que você viu, o que é que aquilo para você ir melhorando, entende? É você ter esse espaço para você olhar para você mesmo, né? Que você está sentindo, qual foi a emoção que você sentiu, entende? E a meditação ajuda isso, né? Que vai trazer a sua mente para você olhar para dentro. Aí ele, segundo, pratique a atenção plena. Então, a atenção plena é você, através de meditação, né? Ou na oração, você está olhando para você mesmo. Entende? Aonde você precisa melhorar, para que você olhe onde você tem que melhorar, para que essa autoconsciência trabalhe ao seu favor. Porque ela só está agindo aí, ela está monitorando, ela está agindo, para que você se torne uma pessoa melhor. Você coloque aquilo que está na sua essência. E às vezes a gente que não está desperto, a gente se confunde, a gente não sabe o que é a consciência, a gente pensa que é esse corpo, aí a gente está sendo dirigido pelo ego, entende? Então, é preciso fazer isso. O desperto, ele consegue perceber isso, é por isso que isso incomoda. Uma pessoa que não está desperta, ela nem está aí, levanta, ela está no automático, ela está, sabe? Está nem aí, está fazendo coisas aí erradas e não tem nenhum sentimento de que, entende por quê? Não tem essa autoconsciência operando ainda, né? Aí ele fala, mantenha um diário. Então, um diário é você escrever o que se passa com você, um diário, é importante, pessoal. Porque o diário é o quê, pessoal? É essa percepção dessa autoconsciência. Uma pessoa que escreve diário, a saúde mental dela fica melhor porque ela está se avaliando ali o que ela escrevendo dela própria, como foi o dia dela, é a percepção dessa autoconsciência. Entende? Então ele disse, você manter um diário, escrever alguma coisa sobre você e tal, isso é muito bom, né? É aconselhável isso, né? Até vi em um filme americano que todos os americanos, quando tá na escola, manda escrever um diário, o diário do dia a dia dele. É importante, porque é para que o que você treine que a sua autopercepção, né? Da autoconsciência, perceber como é que você está agindo nessa realidade. Então, quando você faz isso, o que você pensa, o que você fez, você está agindo, fazendo com que esse autoconhecimento faça esse treinamento de que como é que você agiu? Você agiu no ego,
Nossa, você vai perceber que teve coisas que você fez que não era, como é que se diz, positiva, né? Então, uma pessoa que aí você dá para notar uma pessoa que tem problemas mentais psíquicos, né? É com esse diário. Que o quê? Um psicopata ou um maníaco ou um narcisista, ele não vai escrever um diário falando sobre ele. Ele não vai. Alguém vai contar a história dele, mas ele próprio não vai fazer isso. Então, é uma pessoa que vai provar que tem algum problema desses psicológico grave, né? Que é psicopata, que é maníaco, que é narcisista. Ele não vai contar a história dele, do ego dele. Entende? Aí ele, quarto, ele fala: pratique ser um bom ouvinte. Então, pratique a ouvir você internamente, a ouvir o que os outros estão falando de você, sabe? Mas que não deixe que aquilo mexa com você. Você aí vai perceber como é que você está se ouvindo. Porque isso é saudável, pessoal. Isso ele está dando aqui como é para você cultivar, são práticas saudáveis para a alta consciência, né? O autoconhecimento, a autoconsciência. Então, são práticas para a gente cultivar. Isso é bom. Então, você pratica ser um bom ouvinte, né? Ele fala 5, obtenha perspectiva diferente de feedback. Entende? Você não vai olhar só um feedback de uma pessoa. Porque uma pessoa que às vezes não gosta de você vai falar coisas negativas de você. Ela não vai falar coisa positiva. Então, se você olha outra pessoa que acha, a outra pessoa, não, você tem essas qualidades, essa. Então, você vai tirar, vai fazer uma análise, você vai ver. Uma falou uma qualidade e falou como é, não falou uma qualidade boa da gente. A qualidade boa é a qualidade ruim da gente. Entende? Então, você vai perceber isso para tirar o parâmetro. Então, isso eu preciso melhorar, isso preciso. Então, isso é saudável, pessoal. Saudável a gente fazer essa análise de feedback, desse feedback, porque isso vai fazer com que o quê? A sua percepção, o seu autoconsciência tenha uma percepção mais apurada de você mesmo. E aí vai fazer com que você cresça, entende? Vai fazer com que você cresça. Por isso que uma pessoa que desperta, essa autoconsciência, ela vai estar mais aflorada em você. Porque é o processo da sua consciência trabalhando para que você expanda a consciência. Entende? Para que você alinhe a sua vida aqui nessa realidade com a essência que é a sua essência da sua consciência. E o pior de tudo, o que acontece é que a gente já criou máscaras sociais aqui, que quando a gente desperta, a gente sente isso. Aí por isso que as máscaras vai ter que cair. Entende, pessoal? O personagem que a gente entrou na novela vai ter que cair. A gente vai ter que passar a verdadeira essência da nossa consciência. Porque se a gente faz isso, a gente vai estar cumprindo a nossa programação que Deus colocou na nossa essência. Entende? Fazendo assim, a gente vai fazer isso. Entende, pessoal? A autoconsciência não é mal, pessoal. É para você, é só você saber usar. É por isso que o despertar às vezes se torna
dificultoso para uma pessoa, principalmente quando ela está no início do despertar, por causa disso, porque ela está passando por essa autopercepção dela mesma, né? É a autoconsciência fazendo o trabalho nela mesma. E aí isso incomoda a pessoa. Não é fácil, incomoda, não é brincadeira, não. Aí ele fala, e qual a pergunta que eu coloquei na, e qual é a sua importância para a nossa consciência? Essa autoconsciência. Ela é importante por quê, pessoal? Porque ela vai trazer clareza e percepção sobre nós mesmos, né? Vai trazer como é que se diz? Uma percepção mais aguçada de quem somos a gente. Então, é um trabalho do autoconhecimento de a gente se conhecer a gente. Entende? É preciso essa autoconsciência. Alto, né? Já está falando alto, já está falando que você tem um conhecimento da consciência profundo, né? Você vai ter uma profundeza do conhecimento de quem é você. E não se assuste, pessoal, de quando você ter um pensamento de quem é você. Você é um ser divino. Você vai perceber isso. E vai ter, quando você perceber isso, você vai ter responsabilidade de como um ser divino tem que se comportar. Entende? Isso é uma responsabilidade, mas como é que se diz? Esse é o processo que a gente tem que passar. Não tem que dizer, não quero saber, eu não quero mais despertar e quer votar. Não vota mais, pessoal. É daqui para a glória, entende? O caminho é daqui para a glória, não tem como votar. Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa autoconsciência que a gente tem? Será que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler, né, pessoal? Então, aqui, Atos 24:16. Atos, né? Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Entende, pessoal? Aqui o que o apóstolo Paulo está falando, ele diz, por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Essa limpeza é o que, pessoal? É os bons pensamentos. É você estar cultivando as coisas boas da consciência. Não deixar agora que as coisas mais dominem a sua consciência. Entende? Porque você vai estar diante, quando a sua consciência entrar diante de Deus, você está com a consciência limpa. E quando você estiver diante das pessoas, você está limpo. Você não mente, você é uma pessoa sincera, você é uma pessoa autêntica. Entende? Você não deixar essas coisas desse mundo corromper isso, pessoal. Porque se corromper, pessoal, já era, né? Aí o que é que ele fala mais aqui a Bíblia? Hebreus 10:22, né? Hebreus 10:22. Assim, aproximemo de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo corações espagidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Aqui, ó, pessoal, você entende agora por que eu falo que a Bíblia está falando para a sua consciência? Está aconselhando você? Ele fala assim, aproximemos de Deus com coração sincero e plena convicção de fé. Pessoal, o que é que pode aproximar de Deus? Quem é? Aproximar de Deus é quando você vai para a igreja? Você entende, pessoal? Você entende que isso não cabe mais, porque o que o apóstolo Paulo está falando
os discípulos estão falando, é para nossa consciência. Então, quem vai se aproximar de Deus com o coração sincero é a sua consciência. Mas ele fala, a sua consciência tem corações porque ele tem corpos. Então, ele está mandando que os corações, então está no plural, corações. Por quê? Você tem vários corpos, não só esse coração de carne, mas outros corações espirituais, que é dos outros corpos. Ele fala expandido para nos purificar de uma consciência culpada. Então, o trabalho todo é para a gente nos purificar a nossa consciência culpada, né? E os nossos corpos lavados com água pura. Então, corpos, por que ele está falando corpo? Porque a gente não só tem esse corpo, pessoal. Eu já falei aqui sobre os corpos que a gente tem. A gente tem corpo que está aqui agora, junto com a matéria, que é corpo sutil. É um corpo invisível para esse olho físico. Entende? É por isso que ele está falando. A gente tem que lavar os nossos corpos. Corpos, a gente tem quantos corpos? A gente tem um ou vários? Entende, pessoal, que ele está falando para sua consciência? Lavada com água pura. A água pura o quê? É a palavra de Deus. Aquela essência da palavra de Deus que vai purificando a nossa consciência. Então, quando eu falo aqui, tira a essência da palavra de Deus e falo, essa palavra de Deus vai purificar a sua consciência. Entende? E você vai se aproximar de Deus com o quê? Com o coração sincero, os corações expandidos, né? Não só o coração de carne, mas o coração, os corpos espirituais, que vai se aproximar de Deus. Entende, pessoal? É por isso que ninguém entende aqui. Falando assim, os corações expandidos, corações e... A gente tem quantos corações? Tem um? Quantos corações a gente tem? Você entende, pessoal, que precisamos entender como é a gente? A gente é uma consciência que tem vários corpos, não só esse corpo físico que a gente está usando, né? Por quê? Por mais que você saia, não tenha o corpo físico aqui, você vai para o mundo espiritual, você tem uma consciência que não tem culpa, uma consciência purificada. Você agindo aqui da mesma forma, você é a mesma coisa lá no mundo espiritual. Agora você está sendo mal aqui no mundo físico, né? No mundo, nessa realidade, aí você quer ser bonzinho no mundo espiritual. Não existe isso, pessoal. Porque tudo está integrado. Não existe isso. Então, se você tem como é que se diz? O equilíbrio aqui, você tem o equilíbrio também no mundo espiritual. É assim que funciona. Entende? Então, você tem que lavar esse corpus, não só o corpo físico, né? Mas é o corpo com a água pura. Da onde é essa água pura? É a palavra, a essência da palavra de Deus. Entende ou não? Entende? Deu para entender essa parte que o apóstolo Paulo está passando? Porque, pessoal, você tem que fazer. Como é que a gente se aproxima de Deus? Se ninguém vê Deus, como é que a gente se aproxima com o coração? Você tem que fazer questionar, pessoal, a espiritualidade. Eu já questionei. Como é que eu me aproximo de Deus com o coração sincero e pleno? Se eu não vejo Ele, ninguém viu a Deus, ninguém conhece esse Deus. Como é que você se aproxima? Quem é que se aproxima dele? É o nosso corpo da carne? É a nossa consciência. Você entende, pessoal? É isso que ninguém está entendendo, principalmente os evangélicos, né? Aí ele fala aqui, 1 Timóteo 1, versículo 5. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro.
de uma boa consciência e de uma fé sincera. Entende por quê? O objetivo todo da instrução da Bíblia que o apóstolo Paulo estava passando para Timóteo é que ele vibrasse no amor, né? Que essa vibração vai proceder de um coração puro. Então, um coração puro, de uma boa consciência. Então, se você tem pensamentos bons, você vai estar vibrando alto, né? E de uma fé sincera. Uma fé, não uma fé fingida, uma fé sinceramente de que você está conectado com esse Deus. Entende? Não é de uma forma você vai chegar aqui fazer como um religioso. Verdadeiramente ali você sabe que não está conectado. Mas você tá ali e está dizendo que é de Deus e você dizendo que a espiritualidade está falando isso e não está falando nada. A sua fé não está sendo sincera. Você não está sendo sincera com quem? Com você mesmo. Que essas próprias palavras, a autoconsciência vai acusar você. Entende? Vai acusar você. Aí você vai ficar com autoculpa, né? A consciência pesada, como diz. A sua consciência está pesada. Por quê? Porque você trabalhou contra você mesmo. Então, quando você faz isso, você está trabalhando contra você mesmo, pessoal. Você tem que tomar consciência disso. Que você despertou, tem que agir agora para que você faça o bem, seja sincero, entende? Para que você, esse é o objetivo todo da instrução. Que você vibre nesse amor. Esse amor vai proceder de um coração puro. Então, de uma pureza que vai sendo limpando os corpos espirituais, né? E de uma boa consciência e uma fé sincera. Você tem que ser sincero, pessoal. Agora eu estou falando aqui, tem muita gente aí em grupos religiosos, ela lá já percebeu, assistindo, ela percebeu que ela não está conectada lá verdadeiramente. Entende, pessoal? Então, é sua chance de você colocar o joelho no chão aí, fazer a meditação, entrar sincero. Deus, eu quero me conectar verdadeiramente com você. Nossa, pessoal, se você fazer isso, era só isso que você precisava para entrar na presença de Deus. Não precisava ficar 20, 30 anos indo em um grupo religioso. Entende? É isso que você tem que fazer. Entende? Aí você vai estar na presença, você vai se aproximar de Deus com um coração sincero. É por isso que ele disse, só é possível isso com a sinceridade, né? Aí Romanos 2, versículo 14 até o 15. Vamos ler aqui, pessoal. Ele fala, de fato, quando o gentio que não tem lei pratica naturalmente o que ela ordena, tornando-se lei para si mesmo, embora não possua lei. Versículo 15. Pois mostra que a exigência da lei está gravada em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e o seu pensamento deles, ora acusando, ora defendendo. Entende, pessoal? Pode acusar ou pode defender você. Entende? Então, ele fala aqui que os gentios, né? De fato, os gentios não têm lei. Então, ninguém mandou ele fazer aquilo, ninguém é lei. Então, essa lei está onde? Essa lei é interna. É o qual acontece quando você desperta você começa a ter essa lei. Você é dirigido por esses espíritos. Entende? E o gentio, ele percebeu, o apóstolo Paulo, né?
Percebeu que os gentios praticavam isso naturalmente, né? Sem ter lei. Ele era, para ele era para si mesmo, era lei. Embora não possuísse lei, embora ninguém dê lei. Entende? Quem fazia esse trabalho é essa autoconsciência. A autoconsciência estava trabalhando na consciência dele. Entende? Ele aí fala, versículo 15: pois mostra que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Então, aquilo estava gravado no coração dele. Coração não é coração carne, não, pessoal. É no espírito dele, na essência dele. Está gravada lá. Então, ele estava conectado com aquela essência, ele fazia a lei de Deus. Ele praticava sem nenhum pastor falar aqui, ó, a lei é essa, você não tem que fazer isso, isso é proibido. Ele não precisava, porque a lei está dentro dele. E é isso que tem que acontecer, pessoal. Por isso, quando for despertando as pessoas, vai acontecer isso que não vai precisar de pastor estar vigiando você, pastor tá, não vai precisar isso. Porque a sua própria autoconsciência vai acusar ou defender você, como ele fala aqui. Ele fala disso, dão testemunho também da sua consciência. Então, é um testemunho, isso quando acontece é um testemunho da consciência, né? E os pensamentos deles, ora acusando, ora defendendo. Então, quando acontecer isso, vai ser sua consciência trabalhando em você, sua autoconsciência trabalhando. Entende? Era o que aquele gentil estava experimentando, o qual o apóstolo Paulo percebeu isso, né? Então, é isso, pessoal. Não vai ter igreja como é pensada a igreja assim. Entende? Pensaram errado, né? Não estava na direção da espiritualidade. Mas agora a espiritualidade está trabalhando para fazer esse trabalho espiritual, verdadeiramente. Porque todas as pessoas, quando se conectar, ela vai ter esse trabalho dela. Se ela está agindo errado, aquilo vai acusar a mente dela. Ela tem que trabalhar isso. Tem que voltar para fazer com que ela faça o que tem na essência dela. Entende? Então, esse é o trabalho da autoconsciência. Trazer isso à luz da nossa consciência. Então, ele fala, 1 Timóteo 4, versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falaram mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, pessoal, você entende porque a gente não tem que ficar na hipocrisia? Ele fala aqui, Paulo, 1 Timóteo 4, 2. Por quê? Você entende que a mensagem é para a nossa consciência? Ele diz, pela hipocrisia de homens que falaram mentira, então criaram um personagem, estão falando mentira, né? Ele tem a mente dele, o quê? Cauterizada, sua própria consciência foi cauterizada. E o que é essa mente cauterizada? É a mente que já está em loop, pessoal. Entende? Uma pessoa dessa vai ficar acusando. É por isso que uma pessoa dessa está vibrando, vai para perder o corpo, vai lá para o mundo astral. Vai ficar lá, ó. Sempre a mente dela acusando. Entende, pessoal? E isso não é bom. A mente já está cauterizada. Então, nada da verdade entra numa consciência dessa pessoa. Então, a consciência dela já está cauterizada. Então, nada de bom do que a Bíblia fala, por isso que tem pessoas que o que a Bíblia fala para não fazer, o que a Bíblia
ela disse, não, essa Bíblia é muito, não quero viver assim não, entende? A mente já está cauterizada. A consciência dela já está cauterizada, não aceita a instrução para o bem dela. Porque quando você permite, você trabalha, a autoconsciência trabalha ao seu favor, você vai experimentar qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Você vai experimentar, você vai ver que é bom andar assim. Você vai ver que é bom obedecer às instruções que tem ali. Você vai perceber isso. E é isso que as pessoas não entendem, pessoal. Porque ela não sabe que o trabalho é para a consciência dela. Ela está pensando que é para aqui e agora. Então, quando restringe o aqui e agora, elas não gostam. Né? Mas está restringindo é para o seu próprio bem. Porque você tem que para que sua mente e a sua consciência não seja cauterizada. Entende? Quando você vai praticando coisa, vai cauterizou já a mente. Aquela consciência não quer saber mais de coisas de obedecer as coisas espirituais. Ela não quer mais. Porque ela agora já está falando é mentira. Ela já está agindo com hipocrisia. Os homens já estão usando com hipocrisia. Entende? A hipocrisia vem da máscara, né? Você ser uma coisa que você não é. Então, você está agindo hipocritamente. Pessoal, é difícil, mas temos que observar essas coisas. É por isso que a autoconsciência ela é importante, vai agir naqueles que está com despertar, né? Então, aquele que estão despertando, ele vai ter isso mais forte. As outras pessoas têm, mas não é uma autoconsciência tão como aquele que expandiu a consciência. Quanto mais você vai expandindo essa autoconsciência, ela vai trabalhar com força, pessoal. Ela vai trabalhar com força para que você se comporte aqui nessa realidade, porque não adianta. Tem, tem espiritualista que quer ser uma coisa aqui, fala o engano dela aí, ela quer ir para o mundo espiritual fazer, ser bonzinho lá, atender as pessoas. Não existe isso. Se você é bonzinho aqui, você é bonzinho lá também. Se você é mal aqui, você é mal lá também. Você está enganando a sua própria consciência, porque os espíritos estão vendo você fazer coisas erradas. Ele sabe, ele conhece você. Foi por isso que quando o cidadão foi expulsar o espírito lá, no nome de Paulo de Jesus, o espírito disse, eu conheço quem é Paulo e quem é Jesus. Mas e você? Quem é você? Você eu não conheço. Entende? Ele não é conhecido no mundo espiritual como uma pessoa que tem autoridade. Você só vai estar enganando a sua consciência. Entende? Preciso tomar cuidado com isso. Graças a Deus, é por isso que eu tenho que falar sobre isso, é por isso que eu falei o que é a autoconsciência e qual é a sua importância para a nossa consciência. Qual é a importância? É que a gente vai ter que ter conhecimento e expandir sobre essa autoconsciência. Fazer com que essa autoconsciência seja ao nosso favor, não contra a gente. Entende, pessoal? Graças a Deus, eu espero que você entenda com isso, porque tem pessoas que vão achar que o despertar é ruim, né? Pode se tornar ruim se você não trabalhar a espiritualidade e não, como é que se diz? Como é que se diz? Trabalhar a sua espiritualidade, entende? Aí pode se tornar uma dificuldade essa espiritualidade, essa expansão de consciência. Tá certo, pessoal? Agradecer aí a vocês. Um abraço. Até a próxima.
Continue assistindo meus vídeos aí, continue visualizando. Vocês vão expandir a consciência. É para isso, essa é a nossa meta, pessoal. Não tem como votar mais. Não existe isso. Ah, eu não quero mais isso, não. Não existe isso. É daqui para a glória. O caminho é daqui para a glória. A sua consciência vai expandir tanto que você vai se surpreender com você. Entende? Então, um abraço. Continue. Até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Tchau!